Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perrot e na presença aqui presencial, né, uma redundância, com o Cláudio Banvart da Netskope. Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo Cloud. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, para poder expressar um pouco do que está acontecendo no mercado, né, o que a gente está vendo no mercado. É bem legal esse bate-papo. Sem dúvida. E só para relembrar, o Cláudio já esteve aqui no Papo Cloud no episódio 150. Inclusive, vou até deixar o link aqui na descrição para o pessoal ouvir e conferir. Lá o papo estava bem legal. E aqui a gente vai fazer uma espécie de retrospectiva desse balanço desse ano de 2022, o que a gente tem de prospecção. Mas, Cláudio, eu queria que você pudesse apresentar de novo para... De repente, chegou alguém agora, não conhece o Cláudio, não conhece a Netskope. Resume aqui para a gente, por favor. Legal. Eu sou profissional de tecnologia, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia. Meu começo de carreira foi com computação gráfica. Não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, né? Mas eu entrei em segurança muito no começo. Logo que a internet ficou comercial, assim, não vou falar minha idade, né? Mas quando as empresas começaram a se conectar na internet, a primeira coisa que elas olhavam, preciso de proteção, preciso de firewall, né? Sim. Que era o primeiro... solução de segurança para proteger a comunicação com a internet, né? Então eu sou dessa época, né? Da época do firewall. Lógico que as empresas já falavam de antivírus, né? Antivírus já era algo que já se protegia aquelas máquinas dentro da rede corporativa, né? Que era uma rede ainda que estava começando ainda, mas na hora que se comunicou na internet, firewall, e daí para frente toda a evolução de segurança do mercado de internet. Eu estou nesse mercado desde aquela época, né? Então sou mais de 25 anos de segurança, vendo aí tudo que aconteceu, essas transformações de segurança. Assim, sendo bem honesto, a segurança evolui porque as ameaças evoluem de Sim. acordo com as novas aplicações, as novas necessidades das empresas, né? Mas segurança, ela tem um conceito que não muda, tá? Você se proteger contra as ameaças e simplesmente olhar para o teu risco principal é o que ajuda você a se proteger melhor de tudo que a gente vê nos dias de hoje, né? E dentro dessa carreira eu passei por várias empresas, integradores, fabricantes, até chegar na Netskope. Estou aqui há 10 meses, quase 11 meses já dentro da Netskope. E para quem não conhece a Netskope, né, a Netskope é uma empresa de segurança dentro do mundo de cloud, né? A Netskope fez 10 anos agora. Legal. Tá? Parece assim uma empresa nova, e é uma empresa nova para esse mercado de tecnologia. Mas ela no começo ela estava tentando entender melhor o mercado. Ela entrou no mercado com uma visão de proteção de dados, tá? E proteção de dados indo para a nuvem. Tá? Então, quando a nuvem começou a virar uma realidade no mundo, foi ali que a Netskope surgiu, falando assim: olha, os dados estão saindo do meu perímetro conhecido e indo para fora do meu perímetro, indo para aplicações na nuvem. E aqui tem uma janela de oportunidade de criar algo diferente para esse mercado, para proteção dessas informações. Então, com isso, a Netskope foi evoluindo, né, a solução, sempre alinhado com o que o mercado estava exigindo e continua exigindo até hoje. Então, a nossa visão hoje está muito alinhada com o que o Gartner fala em relação a uma solução de SaaS, né? O que é SaaS? Secure Access Service Edge. Na verdade, é você conseguir fazer uma segurança fora do perímetro desde o usuário, não importa onde ele está, de que dispositivo ele está utilizando, e chegando na aplicação, não importa onde ela esteja, desde que ela esteja na nuvem, se ela esteja dentro de um data center, mas você tem que proteger toda essa comunicação, tanto na forma de você acessar uma aplicação ou um website, ou quando você está trazendo informações também que pode ter conteúdos maliciosos. Então, o nosso produto, né, que não é bem um produto, hoje nós falamos assim, nós somos uma empresa de serviço de segurança. Tá? Essa é a ideia da Netskope. Eu te vendo um serviço de proteção baseado em nuvem que vai te proteger daquilo que está fora do seu perímetro em todos os sentidos. Depois a gente pode explorar um pouco mais o que é isso, né? Com Mas certeza. basicamente é onde a Netskope está inserida hoje. Tá? Cláudio, uma coisa bem curiosa, você falou justamente nessa evolução tanto da sua trajetória de carreira e até da própria Netskope, é muito olhar a necessidade do cliente e como ele vai se comportando. Novas tecnologias vão surgindo no mercado,
assim como novos ataques e novas técnicas de proteção. É ali é sempre um balanço, né? Um chega primeiro, depois surge uma nova tecnologia. Você vem percebendo que quanto mais essas novas tecnologias vão surgindo, estão conectadas ao contexto do cliente, sua necessidade de negócio, é o que garante melhores proteções, é o que garante melhor continuidade do próprio negócio, para justamente não ter aquela implantação de repente, uma nova tecnologia e, de repente, não fazer sentido ao contexto da empresa. Pode até fazer sentido no contexto geral tecnológico, mas para aquela empresa não. Então, é interessante que a gente consiga olhar o que a empresa está indo, o que ela está crescendo e aí sim encaixar a melhor solução. Assim, existem, né, quando você fala de segurança, nós sempre nos baseamos em 3 pilares, tá? Quais são os pilares? Pessoas, processos e tecnologia. Sim. Tá? Então, em primeiro lugar, a tecnologia ela é só o meio para você chegar onde você precisa. Se você não tiver pessoas treinadas e capacitadas e entender o que é um risco, não adianta nada a tecnologia estar lá também, porque a pessoa sempre vai acabar descobrindo uma forma de passar ou de tentar burlar a segurança. Então, e o processo dentro desses 3 pilares, ele ajuda a empresa a definir o que ela precisa proteger e de que forma ela tem que proteger. Então, assim, exemplificando um pouco para você o que eu quero dizer, hoje nós temos uma realidade, principalmente por causa da pandemia, né? Muitas empresas precisaram acelerar a sua transformação digital. Verdade. Por quê? Porque você precisava chegar até o cliente de uma outra forma, uma forma mais rápida, de uma maneira virtual, muitas vezes, ou de uma maneira remota. Então, a nuvem foi o meio mais rápido de se conseguir isso. Só que essa adesão da nuvem, o que aconteceu? Você levou muitas aplicações para a nuvem e muitas vezes sem nenhum tipo de controle de segurança. Tá? E você também começou a ter usuários acessando essas aplicações de qualquer lugar e muitas vezes de qualquer dispositivo. Porque na hora que você libera o teu funcionário a trabalhar de casa, muitas vezes ele não está acessando a máquina da empresa, ele está acessando uma máquina própria, pessoal. Ou ele começa a usar um dispositivo próprio, o famoso BYOD, né? Exato. O Bring Your Own Device. Você está usando seu smartphone, seu tablet, outros tipos de dispositivos e acessando essas aplicações. Então, o grande ponto nesse cenário, quando a gente olha para esse cenário, é que a informação, que é o bem mais valioso que a empresa pode ter hoje, né, ela flui de uma outra forma hoje em dia, onde o usuário é muito mais responsável por essa informação, porque ele está usando essa informação fora de um perímetro que antigamente era um perímetro protegido, aquelas fortalezas, protegido por um firewall, pelos sistemas de proteção de ameaça. Agora ele está fora desse sistema, né? Então, quando você fala de pessoas, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que educar as pessoas. Quando você fala de educação das pessoas, não é você usar a tecnologia para bloquear os acessos, porque a tecnologia ela tem que estar alinhada ao negócio da empresa. A tecnologia não pode ser um ofensor ao negócio. Eu não posso proibir você de fazer uma consulta hoje num site ou num YouTube, por exemplo, porque aquilo pode travar todo um processo de inovação, um processo de busca de novas informações que você precisa para o teu negócio. Então, a segurança ela tem que andar junto. O que você faz hoje é tentar, através da tecnologia, educar o usuário dizendo assim: olha, você está acessando um determinado site ou uma determinada aplicação que foge da nossa política de segurança. Você quer continuar? Justifique aqui e nós vamos liberar o acesso para você, mas esse acesso vai ser monitorado e rastreado. Quando você faz isso, se você explica para o usuário que ele está fazendo algo que foge da política, primeiro você está criando um processo. Verdade. Segundo, você automaticamente está educando o usuário dizendo: olha, você pode usar, mas você toma cuidado e você está sendo rastreado, você está sendo monitorado. O que acontece nesse momento? O usuário pensa 2 vezes antes de acessar. Tá? Então você tem que usar a tecnologia a favor do negócio, mas a tecnologia tem que ajudar na educação do funcionário e ajudar a criar esses processos que você precisa para a segurança. Então, quando você olha para o mercado hoje,
esses 3 pilares sempre existiram desde que segurança de informação, cybersecurity existe, né? Mas você tem que hoje se adaptar a uma nova realidade de negócio, uma nova realidade para se usar essas informações. Então, é isso que a gente vê no mercado hoje. Então, você tem que ter sempre uma forma contínua de você entender os seus negócios e saber como que a segurança tem que ser aplicada ao teu negócio hoje. Né? Cláudio, ainda nesse contexto que você está falando aqui, eu achei bem interessante destacar um ponto que a segurança, em alguns momentos dentro das empresas, é vista como algo restritiva, proibitiva, que não vai me permitir eu fazer um acesso, como você mesmo citou. Mas, na verdade, a segurança da informação ela deve ser vista como um outro olhar, né? Assim mais como uma grande auxiliar de proteger, né, os seus dados, as pessoas e tudo mais. Mas você também apresentou um desafio complexo. Estou em casa acessando pelo meu dispositivo pessoal, às vezes usando o meu 3G, o Wi-Fi de casa, às vezes o Wi-Fi do meu vizinho, né? Ou o Wi-Fi de uma cafeteria agora, que está um pouco mais liberado. A segurança ela tem que garantir isso, que independente de onde o usuário estiver, ele tem uma conexão segura, seus dados estejam protegidos. É nessa ótica, a gente tem que estar sempre discutindo que segurança é nesse direcionamento, não de o time de segurança só faz bloquear, só faz pedir senha, que negócio chato. Não é isso, né? Não é isso. E eu queria até adicionar um ponto. Não é só o dispositivo ou a cafeteria, é a geolocalização. Boa. Porque o funcionário pode estar em qualquer lugar do mundo. Verdade. Ou a pessoa que está acessando pode estar em qualquer lugar do mundo. Você tem parceiros, você tem terceiros utilizando suas aplicações hoje. Você dá acesso para pessoas onde muitas vezes você não pode instalar nada na máquina dele, porque a máquina não te pertence, é de um fornecedor, mas que precisa acessar a tua aplicação, depende do teu negócio, né? Então você também tem que se preocupar de onde ele está acessando, de qual dispositivo ele está acessando e quem, a identidade dessa pessoa, tá? Para ter certeza que a pessoa é correta. Porque o que a gente vê hoje? Continua tendo um grande problema de phishing, né? Sim. Phishing continua sendo o maior vetor, isso vai continuar por muito tempo, porque é o jeito mais fácil de você invadir uma máquina. De que forma? Você muitas vezes atrai a pessoa a clicar num link por diversos motivos, por promoções, por algo que a pessoa gosta, né? Que você vai, muitas vezes, eu posto nas tuas redes sociais, eu vejo que você gosta muito de andar de moto, por exemplo. Então, vou começar a te mandar mensagens de algo relacionado ao motociclismo, e uma hora você vai acabar clicando no link. Então, assim, o phishing é um chamariz para que você clique em algo que pode te levar para um site, muitas vezes fictício, um site clonado, que o intuito é roubar informação. De que forma? Ou tentando pegar credenciais, né, sua, ou muitas vezes baixando malwares na tua máquina, na hora que você clica nesse link, para que esses malwares busquem uma vulnerabilidade naquele dispositivo e daí para frente, na hora que você se comunica com a rede corporativa, você leva esse malware e ele acaba se proliferando por dentro da rede corporativa. Então a gente vê muitos ataques como ransomware que usam esse tipo de técnica para você poder afetar várias máquinas dentro de uma rede corporativa, porque muitas vezes a vulnerabilidade de uma máquina é uma vulnerabilidade de todas. Então, se o malware explora uma, ele faz um movimento lateral, né? Explorando todas e vai infectando todas as máquinas, e aí ele ativa na hora que tem um trigger, né? Algo que é acionado, todas, por exemplo, travam, todas são criptografadas ao mesmo tempo, aí que acontecem os ataques de ransomware. Então, tudo motivado por isso. Então, quando a gente fala do que acontece hoje, né? O usuário ele tem muito mais liberdade de acesso, porque ele está na casa dele, acessando o Wi-Fi dele, ele desliga a VPN, ele vai acessar outras coisas, ele pode infectar a máquina, na hora que ele liga a VPN, ele pode levar esse malware para dentro, e várias outras formas hoje de ataques, né, que a gente vê hoje no mercado. Né? É muito trabalho ainda, né? Muito trabalho. Eu queria até exemplificar uma coisa. A gente não pode esquecer que os grandes problemas que nós temos hoje, além das credenciais que eu comentei, porque as pessoas continuam usando a mesma senha em tudo quanto é lugar, né? Redes sociais, bancos, e-commerce, né? E usando as mesmas credenciais,
E isso é para um hacker, né, para alguém que... É um prato cheio. É um prato cheio. Você basta pegar uma credencial Mas e muitas vezes essa credencial não é porque você colocou num site errado. Muitas vezes essa credencial está dentro de um banco de dados, de uma aplicação que você se cadastrou, e essa empresa foi invadida e aquela informação vazou. Sim. Tá? Então a gente vê muitas vezes vazamento de informação onde tem milhares de credenciais das pessoas que vazaram porque teve uma empresa que foi atacada que tinha uma credencial sua. Verdade. E aquela credencial pode ser a mesma que você usa em outros sites. E é praticamente tentativa e erro agora, Exatamente. Né? Então ele pega essa credencial para utilizar isso. Então você olha a credencial como um ponto muito forte, mas não é só esse o ponto. Você tem muito problema hoje de vazamento de informação. Ou de forma intencional, ou de forma não intencional. Né? E dando um exemplo simples, LinkedIn. Todo profissional tem uma conta no LinkedIn hoje. Sim, verdade. A maioria dos profissionais tem. É a maior rede nesse foco, né? E você sabia, por exemplo, que você pode transferir arquivos pelo LinkedIn? Olha aí. Você pode anexar um arquivo no LinkedIn, não tem limite de tamanho no arquivo. Então, se eu quiser pegar uma informação da minha empresa hoje, pegar um LinkedIn que a empresa normalmente libera para você acessar, e eu quero te mandar um arquivo com informações que teoricamente não sairiam pelo meio tradicional, eu te mando pelo LinkedIn. E o LinkedIn passa a ser um ponto de falha dentro da sua rede. Então, dando um exemplo, tem muitos outros para dar, mas a gente pensar que assim, existem formas de você vazar informação hoje. Tá? E muitas vezes você faz isso de forma intencional ou não. A gente não está acusando ninguém, mas a pessoa faz sem saber do que ela está fazendo. Então, a tecnologia entra nesse momento, muitas vezes assim, você pode usar LinkedIn, mas transferir arquivo, eu não deixo. Boa. Tá? Ou então, se você for transferir arquivo, você vai ter que justificar por que é aquele arquivo. Ou eu vou fazer uma análise naquele arquivo se aquele arquivo não tem uma característica de confidencialidade. Aí sim, esse arquivo não pode sair. A tecnologia entra, né, nesse momento para te ajudar nesse tipo de situação. Só para esclarecer, para quem está acompanhando o bate-papo aqui, não é ouvir agora e falar assim, sai bloqueando o LinkedIn e fecha as portas. Não, é exatamente isso que você comentou. Focar no treinamento, na conscientização, usar as tecnologias corretas e aí sim dar o bom uso àquela plataforma. Que, de novo, permite inovação, permite conexão com novos clientes, novos parceiros, enfim. A rede e a internet como um todo está lá para ser bem usada, né? Exatamente. Agora, mestre, o seguinte, considerando já esse quase 11 meses, vamos fechar aqui, quase 12 meses de Netscope, como é que tem sido a sua percepção desse mercado? Como é que tem sido o bate-papo que você tem tido? Você falou nos bastidores aqui que acaba viajando bastante, né, pelo Brasil, algumas capitais. Como é que tem sido justamente essa mentalidade, o que você tem visto da cabeça do gestor? Está mais preparado? Ele absorve mais fácil esse assunto de segurança? Ou é ainda algo que está sendo construído, essa ideia? Conta um pouquinho para a gente. A gente percebe que a maturidade de segurança melhorou muito nos últimos anos nas empresas, principalmente por causa dos últimos ataques, né, que foram muito divulgados. Então todo mundo não quer ser o próximo, né? A ficar na mídia, né? A aparecer na mídia com problema, né, de um ataque que pode trazer prejuízos para a empresa, não só financeiros, mas de credibilidade, de imagem e tudo mais, né? Mas além disso, você tem hoje outros fatores que trazem essa maturidade no sentido de você tem legislações como a LGPD, tá? Onde você também tem que olhar melhor os seus processos, né? Porque se vazar alguma informação, você tem que dizer, você tem que documentar, você tem que mostrar o que vazou e o que você está fazendo para evitar que isso aconteça de novo. Então, as regulamentações também estão exigindo essa conscientização maior. E as empresas têm hoje, normalmente, uma figura, ou um CISO, ou uma pessoa que é responsável por olhar os riscos corporativos e criar, né, todo um processo para melhorar a segurança da empresa. Mas isso não quer dizer que eles estão investindo e comprando mais produtos de segurança. Tá? Sim. Aí entra um ponto interessante do que eu tenho visto no mercado.
Você sabe que com toda essa dificuldade de componentes eletrônicos que existe no mundo ainda hoje, né, nós temos isso. Então, você comprar um equipamento hoje, um hardware, você muitas vezes tem prazo de entrega de mais de um ano para você entregar um equipamento. Isso é verdade. E aí, tua segurança pode esperar um ano? Então, pergunta boa, viu? Uma pergunta boa. Para receber esse equipamento, tá? Então, assim, a ideia que a Netscope traz para o mercado, que é o que a gente tem mostrado para o mercado, eu entrego isso como serviço. O equipamento é meu, ele está rodando dentro de uma nuvem privativa Netscope. A Netscope tem a maior rede privada de segurança do mundo. São data centers espalhados no mundo inteiro. Só no Brasil são 3 data centers, tá? E onde você consegue, o usuário, ele se conecta ao meu data center, eu faço toda a inspeção que precisa ser feita e entrego para o destino final, para um site, para uma aplicação, ou uma aplicação corporativa, dentro de um data center, uma aplicação na nuvem, mas eu faço todo esse controle de acesso e toda a inspeção necessária para isso. E o cliente, ele olha para isso e fala assim, pô, mas isso daqui eu tenho uma redução de TCO no meu custo total de propriedade. Por quê? Eu não preciso investir em hardware, eu não preciso comprar produto, eu não preciso me preocupar com disponibilidade. Sim. Porque se falha um hardware, eu tenho que ter outro. Exato. No nosso caso, esse é um problema meu. Eu faço essa disponibilidade, por exemplo, no Brasil eu tenho 3 data centers, então até se um data center inteiro parar, eu roteio para outro data center. Eu me preocupo com a capacidade do data center e a capacidade de elasticidade de conexão. Então, se você aumenta o número de usuários, eu suporto isso para você, eu faço. Se você aumenta teu tráfego, é um problema meu, não é um problema seu, porque você está pagando isso, comprando isso como serviço e não mais como um produto. Então você tem toda uma capacitação que eu entrego para o cliente, e isso o cliente vê que a médio e longo prazo você tem uma redução de custo muito grande. Tá? Sim. Depende do negócio da empresa, pode chegar até 70%, 80% de redução de custo. É bastante. É bastante. Porque você não pode esquecer do lado do profissional. Hoje nós temos uma carência de profissionais muito grande no mercado. Então, quando você fala, eu contratar um profissional de segurança, além de ser caro, você tem poucos profissionais disponíveis no mercado. Sim. Então, você comprando isso como um serviço, quem tem que ter esses profissionais é a Netscope. Você coloca essa responsabilidade na nossa mão e eu vou te entregar esse serviço para você. Então, muitas vezes você tem lá um especialista responsável para olhar a segurança como um todo, mas o serviço quem faz é a própria Netscope. Então, é isso que a gente tem levado para o mercado, e o mercado tem aceitado muito bem essa ideia, porque eles conseguem ver essa redução de custo ao longo do tempo, não só da solução, mas o custo de investimento no profissional. Sim. Você não precisa se preocupar tanto em contratar novas pessoas, capacitação, treinamento, porque isso a gente pode fazer isso pelas empresas. Tá? Cláudio, você falou vários pontos aí, super interessante. Daria um episódio de podcast para cada ponto, mas eu vou focar só em um, que é justamente na capacidade das empresas em adquirir um serviço como esse e realmente não se preocupar mais com, poxa, eu comprei o hardware no modelo antigo, eu tenho que gerenciar minha capacidade de crescimento. A empresa ela foca no crescimento e no desenvolvimento de negócio dela, e a Netscope vem lá, acopla a solução e vai acompanhando. Se a empresa cresce, vocês estão crescendo com ela, se ela tem uma retração, vocês conseguem diminuir também, fazendo com que o gestor, não só de TI, mas o gestor de negócio, ele consiga ter mais tranquilidade e falar assim, esse ponto está resolvido, vamos focar. Próximo, né? Próxima demanda. Então, essa é a ótica. A ideia de justamente ajudar o mercado a focar onde ele realmente precisa focar, que é no crescimento do negócio dele, na sustentação, e a parte de segurança, né, faz o bem combinado aqui. Soluções como serviço é o que tem ajudado as empresas nesse equilíbrio, é isso? Exatamente. Nós somos uma empresa de SaaS, né? Sim. De soluções, mas é um Security as a Service, né? Então, você hoje consome segurança, você não compra mais segurança. É evidente que você tem muita empresa hoje, mas eu não tenho nada na nuvem. Assim, isso é relativo, você pode não saber você tem algo na nuvem, né? Porque muitas vezes você tem usuários utilizando nuvem
e você nem sabe que ele está utilizando isso. De repente aparece o RH com o teu lerite na nuvem e a área de tecnologia nem sabia disso e já está lá disponibilizado para todo mundo, né? Então você tem esse desconhecimento que precisa ser, que as empresas têm que tomar cuidado, porque você já está na nuvem de uma forma geral. Os seus desenvolvedores, se a empresa investe em desenvolvimento próprio das suas aplicações, é um outro grande problema que as empresas têm hoje, porque o desenvolvedor hoje ele tem uma liberdade de criar uma aplicação na nuvem, né, dentro de uma infraestrutura pública. Ele cria a sua aplicação e tem uma pressão de negócio para liberar essa aplicação o mais rápido possível. Verdade. E atualizar essa aplicação também de uma forma muito rápida. Então, como o desenvolvedor tem uma pressão de negócio muito forte, o que ele faz? Ele compartilha código. Olha. Tá, então você tem lá, por exemplo, um GitHub, que é um grande celeiro de código. Exato. Tá? Então ele vai lá no GitHub, olha, esse código me interessa, essa API me interessa. Só que é o seguinte, alguém validou se não tem uma vulnerabilidade dentro daquele código, se não tem algo escondido no código, algum backdoor, já esperando que alguém utilize aquele código para poder explorar depois. Tá? Então, um outro grande problema que a gente vê, saindo um pouco do acesso, né, especificamente, mas é na criação dessas aplicações, porque você também tem que se preocupar com a segurança durante o desenvolvimento das aplicações, para saber se essas aplicações não são vulneráveis e não pode ter alguma vulnerabilidade que possa ser explorada também. Então, o universo de segurança ele vai ficando cada vez maior de acordo com como a tecnologia vai evoluindo, né? A gente tem que começar a olhar para todos os cenários. Por isso que você precisa criar os seus processos de acordo com o teu negócio. Você tem que entender muito bem do teu negócio para criar os processos e educar as pessoas da forma correta. Né? Security by design, né? Exatamente. É a regra. É a regra. Essa é a palavra. Interessante. Agora, Cláudio, uma coisa também que a gente tem que destacar no nosso bate-papo aqui é como as empresas elas já estão se projetando para frente, né? Porque a gente falou por muito tempo da tal da transformação digital, vocês participaram disso, vocês vieram disso, na Netskope surgiu nesse grande contexto, mas beleza, vamos dizer que tem uma empresa que já está transformada digitalmente, já está tudo em nuvem ou não, já está, enfim, já está tudo uma parte em nuvem, uma boa parte lá. E agora, como é que a gente evolui ainda? A gente tem que estar ainda vigilante em questão de segurança, a gente ainda tem que estar com a guarda levantada, não pode arriar, né? A gente tem que estar sempre olhando para frente para propor melhores segurança para coisas que a gente nem sabe ainda. Faz sentido. Tem alguns pontos interessantes que acho que é interessante comentar. Primeiro que hoje a maior parte do tráfego da internet hoje já é criptografado. Qualquer site que você acessa, você vai ver uma chavinha Exato. SSL lá, criptografando para você, o famoso HTTPS, né? Exato. E isso traz um problema adicional para a segurança, porque se o tráfego é criptografado, como eu sei o que está passando dentro dessa comunicação, tá? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que conseguir abrir esse tráfego, mesmo criptografado, tá? E isso tem um custo alto também para as empresas fazerem isso, um custo computacional alto. Sim. Porque você tem que abrir uma chave, poder criar, você tem que atuar quase como um man in the middle, que a gente chama. É um ponto no meio da comunicação que vai abrir aquela comunicação, analisar e vai liberar aquela comunicação para seguir. Então, esse é um ponto importante que as empresas não podem esquecer. Ah, mas isso é muito caro para eu ter na minha rede. Bom, a Netskope pode fazer isso para você. Nós fazemos isso para você. Por isso que a gente fala da redução do TCO. Mas esse é um ponto muito importante que tem que ser visto hoje, olhando para frente, né? Mas existem grandes desafios que nós vamos começar a olhar mais para frente, principalmente relacionado a IoT e 5G. Tá? Porque com o 5G principalmente, as taxas de transferência vão ser muito maiores, já são, né? Nas capitais já estão chegando. Exato. Muito maiores, então vão surgir novas aplicações que vão usar essa capacidade de tráfego de dados muito maior e também novos dispositivos, novos sensores, que muitas vezes estão se conectando numa rede corporativa sem nenhum conhecimento da área de TI, muitas vezes, que aquele dispositivo está conectado, que basta se conectar num Wi-Fi, por exemplo, ele está dentro da rede corporativa. Agora, aquele dispositivo, aquele sensor,
ele não possui vulnerabilidade? Ele não pode ser explorado, essa vulnerabilidade, na hora que você está conectando? Então, assim, como que você vai levar a segurança para um dispositivo de IoT? A gente tem grandes desafios porque IoT hoje, ele não foi... não existe security by design no IoT, porque encarece demais o dispositivo. Exato. Então, quem cria um dispositivo de IoT não se preocupa com segurança. Para ser barato. Para ser barato, para poder popularizar. Sim. E a segurança é a responsabilidade de quem está comprando aquele dispositivo. Então, você tem um item adicional que cada vez mais com 5G vai aparecer. E aí a gente leva isso para o agrobusiness, você leva isso para sensores de empresas de energia elétrica, colocando sensores dentro das casas, dentro das indústrias para calcular. E são cada vez mais, você tem sensores espalhados para todo lado, utilizando a facilidade do 5G principalmente, tá? Mas levando informação para a nuvem. Tá? Então existe, quando a gente fala de informação, nós temos que pensar o seguinte, daqui 2 anos, 90% dos dados que existirão daqui 2 anos não foram criados ainda. Nossa, 90%? 90%. Caramba, tá? É muito. É muita coisa. Então você imagina que a tua empresa, muitas vezes, né, o teu dado está aí no meio. Tá? Sim. E como é que você vai proteger esses dados daqui 2 anos? Com esse volume de informação. Essa transformação digital muitas vezes vai exigir novas tecnologias para você poder estar na frente da sua concorrência, para ofertar seu serviço, seu produto. Como é que você vai olhar para a segurança também para um novo cenário como esse? Então, assim, a segurança ela tem que andar junto com o negócio, você tem que entender para onde o teu negócio está indo e a segurança está sempre próxima para criar os processos corretos para melhorar essa segurança junto com o teu negócio. Então, visão de futuro para 2023 é olhar esses dispositivos, olhar essa nova rede que está em franco implantação aqui no Brasil. Olhar seus dados. E olhar os dados, né? Exatamente. Caramba. É o que a gente mais fala hoje, que a gente pode prever assim para curto prazo, né? Curto e médio prazo, tem muito disso que a gente tem que se preocupar. Não é só as coisas na nuvem, que já estão na nuvem, mas olhar o que está se conectando na rede hoje. Maravilha. Então podemos fechar o balanço aqui que 2022 foi um desafio. Ainda não terminou, só para deixar bem claro. 2022 foi bem interessante, está sendo bem interessante, mas 2023, com um olhar já no futuro, é um desafio animador. Sim, animador. Para nós, profissionais de segurança, a gente vê um mercado enorme para crescer. Porque não para, né? As ameaças não param, então a gente está sempre em contínua evolução. E essa visão de você fazer essa proteção como Security as a Service, né, é algo bem importante para as empresas hoje. Então, para nós, dentro da Netskope, a gente está muito animado com o que a gente vê pela frente. E a gente mais animado ainda, viu, Cláudio? Queria agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud. Muito obrigado e sucesso na sua jornada. Viu? Obrigado a todos. Bacana. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Cláudio? Eu adorei, principalmente... trouxe pontos importantíssimos sobre segurança, processos e pessoas, né, Cláudio? Você falou de pessoas também, importantíssimo. Bem, esse bate-papo nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?